Olá, pessoal. Boa tarde. Aula de quarta-feira, dia 14 de outubro. Pessoal, para a aula de língua portuguesa, a gente tem um texto hoje chamado A Quem Devo Agradecer. Nesse texto, pessoal, vai falar sobre as professoras. É um texto em homenagem às professoras de todas as disciplinas, tá? Então, aí vocês vão fazer a leitura do poema, certo? E aí depois a gente tem algumas atividades de gramática contextualizada, tá? Então, vocês vão colocar os verbos, as palavras polissílabas, os adjetivos, as palavras proparoxítonas, o substantivo, tá? Depois, pessoal, a gente tem substantivo derivado e primitivo, tá? Então, por exemplo, no primeiro exercício, a gente tem a palavra chuva. E aí vocês vão colocar os substantivos que são derivados dele, tá bom? E no exercício 4 é o contrário. Vocês têm o substantivo derivado e vocês vão colocar o primitivo, tá bom? Depois, para a atividade 2 de matemática, é uma brincadeira, né? Que vai pedindo para vocês colocarem alguns números, tá? E aí vocês vão colocando para descobrir aí uma curiosidade, vamos dizer assim, tá? Depois, pessoal, para a atividade 3 de ciências, vai falar sobre as usinas hidrelétricas, né? Que a maior parte das cidades do Brasil, né, a energia ela é abastecida através da água, né, que vem do rio, da água que ela é armazenada, né, e ela passa por uma tubulação muito grande, né, e nessa tubulação tem uma turbina que é movimentada por essa água. Então, quando há essa movimentação, também faz girar o gerador, que nesse processo acontece a transformação da energia de movimento, né, o movimento da água, em energia elétrica. Aí vocês têm aqui, né, pessoal, um esqueminha de uma representação dessa usina hidrelétrica, tá? Aí depois, pessoal, vai falar sobre o choque elétrico, né? O perigo que pode representar até a morte, né? Então, fala alguns cuidados que a gente deve ter, né? Evitar mexer em tomada, a gente sempre proteger as tomadas, né? Na rua também, a gente deve tomar cuidado com os fios, tá? Não soltar pipa perto dos fios, tá? Tomar cuidado com objetos metálicos, em tomadas, em aparelhos elétricos, no chuveiro também, tá? Depois, pessoal, a gente tem um textinho que vai falar sobre o magnetismo, tá? Que vai falar sobre o ímã, que é essa capacidade de atrair objetos, né? Esses ímãs, eles conseguem, né? Eles têm a capacidade de atrair objetos feitos de ferro ou de outros metais, tá? Como as moedas, né? O níquel das moedas, certo? Então, a gente consegue observar essa presença do magnetismo há muito tempo, desde lá da invenção da bússola, tá? Então, muita gente já tinha descoberto isso, tá bom? Aí, depois, eu vou falar que a região que o ímã é capaz de exercer a influência chama-se campo magnético, que vocês têm aí escrito, tá? E aí vai falar qual que é a relação com a eletricidade, né, o magnetismo, porque o magnetismo e a eletricidade, eles estão relacionados ao funcionamento dos equipamentos, tá? Por exemplo, porta de geladeira, detectores de metal, os cartões de banco também, tá bom?
E aí a gente tem algumas perguntinhas que vão falar sobre isso, tá bom, gente? Depois termina com um desenho aqui, né? Para vocês acharem os erros, tá? As diferenças. E depois a última aula é a aula de educação física, tá bom, pessoal? Então são essas as atividades de hoje. Tenham uma boa tarde.